por estarmos juntos novamente. Glória a Deus por essa palavra que será revelado diante da sua vida e diante da sua casa. Escute, o que Deus vai te mostrar é o que vai te erguer por dentro. O que Deus vai te mostrar é uma direção que começa por uma visão, por um entendimento, para que seja expressado na tua vida realizações, para que seja expressado na sua casa direções do alto, direções de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você sairá dessa palavra, desse momento profético aqui, com uma nova visão que te despertará. Deus me falava essa tarde a respeito de mudar uma visão do meu povo, mudar um entendimento do meu povo, para que você não seja moldada, Patrícia Rosa, moldado por uma filosofia, uma corrente que está aí fora, que você tem que se atentar. Muitas das vezes, nós temos que seguir intuições divinas na nossa vida. E Deus falava muito isso comigo, a respeito de seguir uma visão divina, a respeito de você parar de se basear no que é realidade, porque muitas das vezes a realidade nos engana. Quantas das vezes nós somos enganados pela realidade? E quando nós vivemos numa intenção espiritual, numa intuição divina de Deus na nossa vida, Deus nos dá direção, Deus nos dá intuições para que a gente tente novos caminhos, para que a gente olhe por detrás da situação e veja Deus operar. É sobre isso. E em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2 diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, porém transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa perfeita vontade de Deus, Ele quer apresentar para o teu lar. Essa perfeita vontade de Deus, Ele quer apresentar para a sua casa, para que você não sofra influências externas que influencia dentro. Porque o externo, ele influencia dentro e acaba com forças. Para você entender, todo ser humano, ele precisa primeiro se resgatar por dentro na sua vida. Apesar das dificuldades, apesar das barreiras, das investidas do inimigo na nossa mente. E essas são as lutas atuais. As lutas atuais do inimigo são no nosso emocional. As lutas atuais do inimigo são tentando nos desanimar. Eu sempre digo, o inimigo ele não tem poder de te destruir. Ele só tem influências para te desanimar. E essas influências são pelos padrões desse mundo. Essas influências são por pessoas, são por situações que muitas das vezes nós nos deixamos influenciar. Nós nos deixamos nos abater. E isso o inimigo usa, não é de hoje. O inimigo usa há 2000 anos essa tática. Quando Jezabel soube que o que Deus fez com os profetas de Baal, Jezabel, ela amaldiçoou Elias, um profeta. E isso o abalou emocionalmente ao ponto dele fugir para o deserto. Outra situação que eu posso te dizer, como o inimigo ele tenta nos intimidar pela sua estatura, por um cenário que você se sente deprimida, oprimido, humilhado, humilhada, em situações, quando ele levanta o filisteu diante de todo o exército de Israel, aquele povo atravessou o Mar Vermelho. Aquele povo lia nos pergaminhos e dos anciões e dos profetas o que Deus fez, a forma que Deus resgatou eles do faraó. Aquele exército ali era um exército calejado.
Era um exército que corria do filisteu. Mas tinha nas suas bagagens lembranças de como passou pelo Mar Vermelho. Então por que o filisteu Golias, ele intimidava um exército e um povo, ao ponto de um menino? Para você ver como é que a fé, ela dá coragem, não importa a idade da pessoa. Não importa se ela tem menos ou mais idade. Não importa se ela está há 5 anos na igreja, ou há 10 anos, ou há 1 mês. A fé, ela dá essa coragem, essa ousadia. A palavra diz que o gigante, ele fugia à estatura do homem moderno na época. O homem adulto. O homem adulto tinha uma estatura. O gigante ultrapassava essa estatura. Davi, ele é menor do que o homem médio da época. Mas o Deus que ele serve é grande como o teu. Eu quero declarar, eu quero profetizar na sua vida, que o que está dentro de você não vai te tirar tuas forças, vai te dar forças. O que você está construindo no teu coração vai te dará garantias de vitória, te dará garantias de promessa. O que você está construindo diante da sua mente como entendimento de palavra, não de religião. Eu não quero te catequizar, eu não quero que você esteja sobre uma placa de igreja. Eu só desejo que você receba o que é de Deus. Eu só desejo que você receba o que é do alto. Eu só desejo que você receba o que é justo da parte de Deus para a sua vida. Porque senão, você entra para uma corrente religiosa que te engessa, estagna você. E Deus é libertação. Libertação de entendimento. Quem está entendendo, dá o like. Quem está entendendo, se inscreva nesse canal se você é novo ou é nova por aqui, porque o céu quer se apresentar para a tua vida como uma força que vem de dentro, não como uma fraqueza. Porque quando a força some de dentro da pessoa, acabou os planos. E o inimigo tem investido nessa situação. Talvez você conheça uma pessoa que ela tem tudo para ser feliz. Talvez você conheça uma pessoa que ela tem toda a bagagem, mas algo na vida emperra. Algo na vida... Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que se entra no nosso emocional, para o nosso corpo todo. Para a nossa vontade de projetar, de planejar, de pensar fora da caixa. E é isso que Deus está falando. A palavra de Romanos, versículo de número 12, o título diz assim, sacrifícios vivos. Ele diz assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se oferecem aos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Este é o culto racional. Começa assim. Esse é o culto racional. O culto racional é quando eu me desprendo de toda e qualquer amarra de religião. Me desprendo de todo e qualquer apontamento sobre a minha vida. Me desprendo de toda e qualquer palavra de derrota sobre a minha casa. Escute. Deus não quer só realizar na sua vida. Deus quer te tornar inabalável. Deus quer te tornar uma potência. Deus quer mudar algo em você de que as pessoas vão falar, eu quero estar do lado dessa mulher. Eu quero estar do lado desse homem. Eu quero caminhar com ela, eu quero caminhar com ele. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida, sobre dominar. Escute, eu te dou outra palavra. Eu te dou outra palavra. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Não é profeta que fala. O que eu vou ler para você não é profeta que está falando. Nem é o pastor da igreja A, nem da igreja B. Não é a missionária, não é o diácono, o presbítero. Não são. É o próprio Deus que declara. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 23. Para você ver como é que Deus quer que você domine, não é só o seu ambiente, não. Deus não quer que você domine, Bia Alves, Deus abençoe. Deus não quer só que você domine só o seu ambiente, não. Deus quer que você domine também o inimigo. Como é que eu domino o inimigo? Blindando a minha fé, blindando as minhas emoções. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Eu vou ler, que é uma das palavras que eu carrego no meu coração. É uma das promessas que eu carrego na minha vida. Isso aqui me despertou e vai te despertar também. Escute.
por gentileza. Então disse Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deixa eu ver se você está ligado. Escreva aqui. Qual é o animal que se move rente ao chão? Qual é o animal que se move? O mamífero que se move? Mamífero que se move rente ao chão? Ou réptil, na verdade? Escreva. Qual é o animal que se move rente ao chão? Que Deus quer que você domine. Que Deus quer que você tenha, domínio sobre ele. E esse animal, ele envolve a muitos. Ele envolve projetos, ele envolve sonhos, ele envolve projeções de vida, ele envolve relacionamentos, ele envolve a saúde, ele envolve tudo, com a sua audácia. Aonde? Na nossa mente. A cobra, a serpente, quando Deus fala aqui que você dominará sobre os animais pequenos que se movem rente ao chão, Deus está falando sobre o inimigo. Deus está falando que você tem domínio também sobre o inimigo. Talvez você nunca tenha escutado isso. Talvez você nunca tenha escutado. Mas quando eu blindo a minha mente, quando Romanos fala assim, não se moldem ao padrão deste mundo, porém transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É vontade de Deus que você não se renda às investidas do inimigo. E essa investida começa por dentro. Essa investida começa no emocional. Essa investida começa, abalando você primeiro no emocional. É uma pessoa que te ofende ali, é uma pessoa que fecha um cenário, uma porta ali para você. É uma situação que você vê que alguém fala para você que é impossível, alguém que diz para você que não tem jeito, alguém que fala que não vai mais ficar do teu lado, alguém que diz que não vai mais te acompanhar, alguém que, sabe, o inimigo ele investe nesse cenário, não começa externamente. Não começa externamente, começa dentro. Então, se você não blinda, não vive Gênesis capítulo 1, versículo 26, você está vulnerável. Eu olho uma situação externa, isso me comove, me desanima. Eu olho um diagnóstico, me desanima. Que tal se você não olhasse mais muito para a realidade? Que tal se você seguisse uma intuição Maiana Cafezeiro? Uma intuição uma intuição divina. E uma intuição divina, ela está muito envolvida com a intuição feminina. Eu sempre digo isso. As mulheres, elas têm uma intuição de Deus. O homem abre uma gaveta e fecha a outra. Mas a mulher, ela abre várias gavetas e ao mesmo tempo ela já está vendo lá na frente o que vai acontecer. Ela já está vendo lá na frente o que vai se realizar. Ela já projeta, porque ela tem uma intuição feminina. E quando essa intuição feminina, ela se alinha com a intuição divina, a mulher vira uma mulher sábia que edifica o seu lar. A mulher vira uma mulher sábia que sabe a hora que se pronuncia. E quando ela se pronuncia, o pessoal, opa, o que ela está dizendo agora? Já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que param quando a outra fala? Já viu pessoas, são verdadeiras pessoas que têm uma intuição, escute, divina na vida. Que entende que as palavras têm poder. Que entende que tudo é gerado dentro de nós. Que tudo é gerado por dentro. E é esse por dentro que Deus não quer, que você sofra esses ataques. Quem está entendendo, amém? Luzinete Prates. Quem está entendendo, digita um glória aí, dá o like, ativa o sininho das notificações, porque Deus quer palestrar junto a ti. Deus quer te tornar uma pessoa mais forte.
Porque às vezes a força te some por dentro, é ou não é? Às vezes some a força por dentro. Às vezes você desanima. Às vezes você acorda, você está feliz, mas durante o dia o inimigo entra com uma situação, entra com uma mensagem, entra com uma situação que está emperrando aqui, emperrando ali, e você, esmorece. Isso são ferramentas que o inimigo, para que a gente ganhe uma batalha, tem que entender as ferramentas do adversário. Para que se ganhe uma batalha, é primordial entender as forças que o adversário tem. E o adversário aqui é uma batalha desleal. Como eu sempre digo, é uma batalha desleal na sua vida. É uma batalha desleal porque o inimigo nos vê, mas nós não vemos o inimigo. Ele usa pessoas que a gente não vê ele usando. Ele usa cenários, palavras, mas quando você ora a Deus, quando você clama, quando você adora, Deus entra no circuito, no cenário. E aí Deus vê aonde o inimigo está atuando na tua vida e o repreende. E o põe no lugar dele, e o tira do teu caminho. Dá ordem aos anjos, como no Salmo 91. Dá ordem aos seus anjos, para te guardares em todos os seus caminhos, para tirar do seu caminho pedras de tropeço. Para que nenhuma praga chegue à tua tenda. Para que, como no Salmo 23, para que o seu cálice venha transbordar. Para que Deus prepare uma mesa na presença de quem falou que você não ia ser feliz novamente. Quem falou que você não ia receber o que é de Deus. Quem falou que você não ia concluir a grande vitória que Deus tem para o teu lado. Escute, a segurança está na presença de Deus. Erravaço. A segurança está na presença de Deus. Estar na presença de Deus é o emocional blindado. É o emocional forte. É o emocional estruturado. Quando Romanos diz assim, não se moldem a padrões desse mundo. Não se moldem. Não moldem a sua mente pelo padrão do mundo. Porque o padrão do mundo é enganoso. Você tem que olhar por trás, você tem que olhar o tabuleiro de xadrez e agora ser uma pessoa que você mexe as peças da sua vida. Você mexe a rainha, o rei, você tem que olhar de fora. E muitas das vezes, quantas vezes eu faço isso, quantas das vezes eu saio um pouco do meu cenário e eu olho, Deus me deu e vai te dar também. Essa capacidade de você olhar a tua vida. De você desenhar você olhar o tabuleiro de xadrez e falar, eu estou aqui, e eu quero ir para ali. Mas aqui tem esse empecilho, eu tenho que manobrar aqui, eu tenho que mexer algumas peças. Essa é a inteligência, é a intuição divina. É o que Deus quer que você olhe para o seu problema e fale assim, tem jeito. Com Deus há jeito. Para quem tira a água da rocha, hoje a medicina não consegue explicar. Há uma teoria, mas a medicina não consegue explicar. Como é gerado uma criança no ventre de uma mulher. E mulheres que o diagnóstico deu como esterilidade. Sara foi uma dessas. Sara riu. Sara achou que é impossível pela idade. Ela pensou, ela estava na cozinha, Abraão estava conversando com os anjos. Os anjos iam até Ló, resgatar Ló. Mas antes de ir, passaram em Abraão. Abraão faz um banquete para eles e eles dizem assim, Abraão, nós vamos, mas quando voltarmos, Sara terá um filho. Sara lá riu, lá na tenda. E eles falaram, Abraão, existe? Por que Sara está rindo? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Será que existe algo impossível? Será que existe algo que pode impedir os planos que Deus tem para a sua vida? Se você já o determinou? Se você já apresentou diante de Deus? Se você já declarou diante de Deus qual é o teu desejo, qual é a vitória que você quer na sua casa?
Agora, para isso, há um preparo meu e seu emocional. Há um preparo de entendimento. Há necessidade de um encontro teu particular com Deus. A busca é sua. Não adianta eu me apoiar em terceiros, em quartos. Tem situações e vitórias na minha vida que eu vou estar sozinho, que eu vou estar adorando, que eu vou estar profetizando. E antes da vitória chegar na nossa vida, ei, Deus nos leva. Ó, Moisés foi para o deserto. Teu encontro com Deus. Precisava. Davi estava abandonado, cuidando de ovelhas. Teve um encontro com Deus. Jacó foi para o deserto, teve um encontro com Deus. Elias foi para o deserto, teve um encontro com Deus. Antes de todos esses feitos acontecerem na vida, José foi para o deserto, por cárcere, vendido. Antes que Deus faça na sua vida, primeiro Ele vai te dar força por dentro. Essa força que às vezes some. Quem está entendendo, dá o like. Quem está entendendo, digita um glória a Deus aí. Quem está entendendo, dá um like, porque Deus está dizendo para você: primeiro eu te saro por dentro. Primeiro eu cuido por dentro do teu emocional. Primeiro eu te fortaleço com intuições divinas. Primeiro eu te levanto, depois você caminha. Primeiro eu te ponho de pé, primeiro eu te reestabeleço emocionalmente. Primeiro eu te levanto com autoridade para que você use a sua fé. E diante de suas palavras da sua boca, Deus concretiza na sua vida. Mas há a necessidade de um descanso emocional. Há uma necessidade de uma confiança no alto. Há uma necessidade de você se apresentar diante de Deus com a sua dificuldade. Chegou o momento de você começar a projetar. Chegou o momento de você começar a usar a tua fé. Quantas das vezes eu queria adquirir um automóvel? Sabe o que eu fiz um dia de sábado? Eu me lembro muito bem. Um dia de sábado, pela manhã, eu me arrumei, botei uma roupa como se tivesse condições de comprar aquele carro. Eu mudei o meu intelecto, eu mudei os meus pensamentos. Eu me barbeei, botei uma roupa adequada, me perfumei, peguei o outro carro, fui na concessionária e perguntei qual é o valor do carro. Eu não tinha condições naquela ocasião, mas eu me comportei a minha mente como se já estivesse. Isso é fé. Depois de 6 meses, o carro estava na minha garagem, da cor que eu queria, do jeito que eu queria, da forma que eu queria. Porque eu projetei antes. Isso é fé. É moldar a sua mente, é não seguir o padrão. Sabe qual era o padrão do mundo na ocasião para mim? Você não tem condições. Eu recebi várias investidas do inimigo. Você não vai conseguir. Você não vai realizar. Você não vai concretizar. Mas Deus me sustentou. Deus me deu força por dentro que me deu direção. E muitas das vezes nós temos que fazer isso. Muitas das vezes você tem que usar da fé. Ei, você tem que usar. Porque se você seguir o padrão do mundo, o mundo vai sempre falar para você. Disseram não para você, então é não. Falaram que você não vai fazer, então você não vai fazer. Chegou a hora de você começar a ter liberdade de começar a professar a tua fé com uma intuição divina. Uma intuição voltada para o que você quer. Quando eu não tinha faculdade, quando eu estava terminando o 2º grau, eu lembro que eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu comecei a ver o curso que eu queria fazer. Foi assim com a pós-graduação também. E sabe o que Deus fez? Deus usou uma empresa que pagou minha faculdade
em uma pessoa que Deus botou na minha vida, uma senhora, que ela falou, olha, eu vou te ajudar. Vou pagar. E pagou uma das pós-graduações mais caras aqui do Rio de Janeiro. Você acha que não é Deus projetando na minha e na sua vida? O que você pensa em fazer, o curso, ou a habilitação que você quer tirar, ou o projeto de vida que você tem para a tua casa, ei, você tem que usar de fé. Porque muitas das vezes a nossa mão não chega, mas a de Deus chega. Quem está entendendo aí? Quem está compreendendo que Deus está falando no seu coração? Você tem que usar. Ei, um engenheiro, antes dele construir o prédio, o que ele faz? Ele projeta, faz a planta baixa. Depois ele faz, sabe o quê? A maquete. E na maquete ele já está vendendo. O prédio nem está construído. Eu não sei se foi assim com você. Você deve ter comprado ou já comprou um apartamento na planta. Ele está usando de fé. Todo mundo usa de fé. Para as mínimas coisas na sua vida ou para a máxima. A pessoa que começa uma faculdade, você acha que ela não projeta para a sua vida? Você acha que ela não usa de fé? Olha, daqui a 4 anos eu vou estar formado, eu vou estar trabalhando, eu vou estar isso. Uma pessoa que quer concluir um curso, não, vou começar esse curso esse ano, mas em dezembro eu já vou estar concluído e vai estar tudo bom. E você vai estar realizado. Tem gente que eu já vi e já presenciei, a pessoa fez um enxoval de bebê, mesmo não estando grávida. Ela projetou, ela fez o quarto, ela botou tudo certinho, botou até o tema se era homem ou menina. Se era menino ou menina. Você está entendendo? Isso é fé. Eu falo das mínimas coisas. Uma pessoa que vai pescar, não, vou pescar, sai de casa e fala assim, eu vou pescar. E aí ela pega a vara, compra a linha, compra o anzol, compra a isca e ela vai pescar. Naquela imensidão de mar, quem garante que ela vai pegar peixe? Mas ela usa de fé. Eu vou mais além. Um agricultor, quando ele olha o campo e ele fala assim, eu vou arar a terra e no mês tal, que vai estar um clima mais suave, eu simplesmente vou botar a semente no solo, vai chover, vai dar sol, e vai sair, no mês tal eu vou colher. Isso é fé. É ele moldando a sua mente. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Não se moldem ao padrão deste mundo, porém transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado, que deve levar, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Medida de fé que Deus concede. E Deus está liberando uma medida de fé para a sua vida. Uma medida de fé para a sua casa. Uma confirmação de fé para a sua vida. Uma direção de fé para você. Porque há dias que você acorda e por dentro some a força. E quando acontece isso, é porque você se deixou influenciar pela realidade que está à sua volta. Pelas pessoas que pegaram uma corda de medida, te mediram e falaram assim, você não é capaz. Te mediram e falaram assim, você não vai conquistar. Se você se deixar ser levado pelaquilo que os outros medem a seu respeito, você não caminha. Você não realiza. Mas se você largar os padrões desse mundo, se voltar para aquele
que te conhece por dentro e por fora. Ninguém te conhece. Nem mesmo a pessoa que está do teu lado te conhece tanto quanto Deus te conhece. Porque Deus sabe aonde Ele te tirou e de onde Ele te tirou. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te conhece desde criança. Ele sabe todos os seus órgãos. Ele conhece, ele tem esse poder. E ele tem ordens para dar força ao que está fraco por dentro. Te dá força ao que você precisa de força por dentro. Porque o inimigo tem usado cenários, situações, para de fato você não receber. Ele usa gente próxima. Então você já fica sabendo. O inimigo vai usar gente próxima de você para te desanimar. O inimigo vai usar gente próxima de você para você dar um passo para trás e estagnar. Mas quando você se molda pela fé, quando você se molda pelaquilo que Deus tem na sua vida, nada te abala. A luta hoje não é mais sobre ser forte. Nunca foi. A luta não é sobre status social. Não é sobre bens. É sobre estabilidade emocional. É sobre uma condição que vem de dentro. Eu já conversei com várias pessoas. E eu converso com pessoas diariamente. Pessoas que emocionalmente precisam da palavra. Não precisam de religião. Ela não precisa de uma placa de igreja. Ela não precisa que nada a engesse. Ela precisa de liberdade. Ela precisa de confiança. Ela precisa de direção divina. E Deus tem isso. O problema, como eu sempre digo, existe uma corrente religiosa que ela é perigosa. Existe uma corrente religiosa de que senta na minha cadeira acolchoada, desfruta do meu ar-condicionado no 17, desfruta do meu telão de LED de 10 metros, que tudo vai ser maravilhas na sua vida. E eu tenho visto muitas pessoas que passam 2, 3 anos e precisa de uma direção mais forte. Precisa de uma revelação direta, direcionada. E Deus, Ele trata, sabe, Bruna? Deus, Ele trata. Deus, Ele pega na mão e mostra. Deus, Ele pega e te mostra, Luzinete Prates, o quanto e o amor verdadeiro que Ele tem para a sua vida. Deus primeiro desbloqueia por dentro. Quando eu olho para Moisés subindo o monte de Deus e se encontrando com a sarça ardente, aonde Deus diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que esse lugar aqui é santo. Olha, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu te enviarei para libertar Israel, os hebreus, do jugo do faraó. Moisés falou, olha Moisés abalado, olha Moisés emocionalmente, influenciado. Não, o faraó não vai me acreditar em mim, Deus. Os israelitas, os hebreus, não acreditarão em mim. Deus fala, Moisés, quando você chegar diante dos hebreus e diante do faraó, diz que o eu sou te enviou a voz. Aí quando eu leio Moisés entrando dentro do faraó, eu vejo Moisés mais atrevido, ousado, porque agora a mente dele foi moldada pela fé. A mente dele foi estabelecida com autoridade. E muitas das vezes nós precisamos dessa autoridade. Amém, Patrícia. Amém. Então, tem uma condição na nossa vida que a gente tem que, de fato, esperar em Deus. Se render e falar, Deus,
a minha mão só chega até aqui, mas a minha fé vai mais além. A minha fé vai mais adiante. A minha fé vai mais distante. Ana era humilhada. Ana era humilhada por Penina. Ana aguentava calada. Ana jejuava. Até um dia que ela sobe ao monte e fala: Senhor, lembra da tua serva e dá-me um filho. Eu não vou rapar a cabeça dele. Ele vai servir na tua casa. Sabe de quem que ela está falando? Do profeta Samuel. E a palavra diz que quando Ana desce, Ana come, bebe, se alegra, adora ao Senhor no outro dia pela manhã, e a palavra diz que Deus se lembrou de Ana. A palavra diz que Ana voltou a comer, bebeu água, se restabeleceu. Ela saiu do jugo da acusação, ela não ouviu mais a realidade de Penina, que tinha 2 filhos. A realidade de Eucana, marido dela, que falou assim: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos? Ela não deu muita atenção. Mas o profeta Eli, ele profetiza sobre a vida dela. Ele fala assim: seja feita conforme a tua fé. Que Deus conceda o que deseja o teu coração. Porque ela, se abriu para Deus. Ela apresentou a Deus a sua fragilidade. E quantos de nós precisamos apresentar a Deus nossas fragilidades? Não é Luzinete Prates? Não é Bia Alves? Quantas das vezes nós precisamos apresentar a Deus as nossas fragilidades? Falar: Deus, de vez em quando a força me some. Me dá uma visão, uma estratégia, para que eu esteja sempre na sua presença, para que eu esteja sempre diante da sua casa te adorando, para que eu esteja sempre diante da sua família, que é a família de adoradores. Sabe o que Deus me mostrava, Luzinete? Quando eu estou falando essa palavra, Deus me mostrava que você vai dar um passo que vai mudar, de fato, a tua vida. E Deus está nesse passo. Deus está diante desse passo na sua vida. Deus está falando para mim: olha, continua projetando. Porque esse ano vai ser um ano de virada para a sua vida. Um ano na qual Deus vai fazer com que você colha o que você plantou. E você plantou chorando, em prantos, mas vai colher sorrindo. Assim te diz o Senhor. Medita no Salmo 40. Amém, Luzinete Prates? Medita no Salmo 40 hoje. Leia ele, analisa ele. Porque Deus é refúgio em qualquer crise. Deus, ele é refúgio na sua vida em qualquer crise. Crise física e crise emocional. Romanos está dizendo, Filipenses também diz assim: irmãos, versículo 14, Filipenses capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Muitas das vezes, nós precisamos olhar para o alto. Se você não olhar para o alto, se você não continuar a olhar para o alto na sua vida, você se deixa influenciar pelo padrão. E quando você vai ver, passa 1 ano, 2 anos e você está estagnado. E você está sem direção. O que Deus está gerando no teu coração é algo que vai te fortalecer por dentro. É algo que vai te proteger por dentro. É algo que quando o inimigo se levantar, Deus vai te dar sabedoria e direção para falar: não aceita, não toma posse, usa a tua fé diante de mim que eu posso mudar o quadro, que eu posso mudar a situação. A sua luta não é mais
contra a carne. A sua luta é contra os principados e potestades. Você já reparou que às vezes, se você deixar o padrão desse mundo te envolve? Salmo capítulo 1 diz isso. Que diz assim. Salmo capítulo 1. Que diz assim. Bendito é aquele. Feliz é aquele. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, diz a palavra, versículo 2, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Deus, ele se alegra quando você é alimentada pela palavra. Amém, Dinha Conceição, Raquel Assis, Silvana Ribeiro dos Santos. Deus, ele se alegra quando você se alimenta do que vem do alto. Quando você não está envolvida 100% ao padrão desse mundo. É claro que esse mundo, ele nos influencia. Porque por qualquer ambiente que eu passe, eu trago marcas. Qualquer relacionamento que eu tenho, eu levo comigo marcas. Eu levo situações para a minha vida. Mas não quer dizer que elas vão continuar. Quer dizer que eu vou entrar em outro cenário que Deus vai limpar. Quer dizer que eu vou entrar em outro ambiente que Deus vai tirar. Deus vai limpando a nossa vida, Ele vai mudando o que está por dentro. Você que está dando like e se inscrevendo nesse canal. Deus, ele quer limpar primeiro o que está por dentro. O que você não está vendo. O que você não vê. Hoje é uma simples adoração. Hoje é uma oração pequena. Hoje são palavras e minutos que você fica diante da presença de Deus. Mas essas palavras, essas adorações, esses minutos, vai fazer com que você seja como uma árvore plantada junto à corrente de muitas águas. Vai fazer com que você, aos poucos, você vá crescendo. Você vai se alimentando. E isso muda a vida. Isso muda a vida. Isso muda a situação. Ó, eu te digo mais. O inimigo, ele investe. Não é só para quem está sentado lá embaixo na igreja, não. Eu já vi muitos líderes emocionalmente, doentes. Eu já vi muitos líderes sentados em púlpito que precisa fazer psicólogo. Precisa fazer tratamento. Porque está há tanto tempo, mas ainda não entendeu que muitas das vezes nós não temos que seguir padrões. Israel é um povo que não segue padrões. Quando o faraó, eu quero imaginar, Israel, quando sai dos muros, do jugo do faraó, quando Moisés liberta através de Deus, a palavra diz, escute, que existia um caminho mais curto para chegar a Canaã. Existia o caminho mais curto dos filisteus. Mas a palavra diz que esse caminho mais curto era um caminho de contenda. Que se Israel fosse por ele, Deus diz que Israel ia retornar. Porque Israel está há 400 anos no jugo do faraó. Emocionalmente, Israel não está habilitada a guerrear. Deus tinha que moldar o padrão da mente. Você está entendendo? Deus tinha primeiro que tratar Israel. E muitas das vezes, Deus precisa nos tratar emocionalmente. Muitas das vezes, Deus precisa nos dar direção. Porque nós passamos por ambientes que carregamos. Passamos por situações que isso nos bloqueou, nos influenciou. Palavras, pessoas, cenários
que realmente nos afetaram emocionalmente. Por isso que Israel não podia passar pelos caminhos dos filisteus. Por isso que ele passa 40 dias, Israel passa 40 dias no deserto dando volta. É aí que eu quero imaginar que o faraó olhou e falou, tá vulnerável. Vou trazer de volta o povo. Vou lá e vou trazer de volta. Só que Israel estava dando voltas com Deus. Como você. Talvez você esteja num deserto, numa situação que você acha que não vai sair. Talvez você pense no íntimo que não vai realizar o que Deus tem para o teu lar. Talvez você pense que realmente você vai ficar nesse ciclo vicioso. Mas Deus te lidera. Embora você não veja, embora você não esteja percebendo, mas Deus está te dando força por dentro. Quando essa força some, Deus te levanta novamente. Quando o inimigo investe, Deus quebra a feitiçaria, olho grande, obra de magia negra. Situações que tentam te abalar, situações que tentam te desprezar, pessoas, ambientes e cenários que tentam o tempo todo te desanimar. Deus, ele entra. É um tratamento. Todos nós passamos por esse tratamento. Porque antes da vitória chegar, a gente passa pelo deserto. Antes da vitória chegar, Deus precisa mudar o comportamento. Muitas das vezes até o caráter. Muitas das vezes até o emocional. A fé, ela explica muita coisa. A fé, ela explica muita coisa na sua vida. E vai te explicar. Hoje está tudo confuso. Hoje está tudo sem explicação. Hoje está tudo complicado. Não se preocupa não. Amanhã Deus descomplica. E no outro dia Deus explica por que complicou. O importante é você saber que Deus está na direção da sua vida. Que Deus está te moldando. Que Deus está moldando pensamentos hoje aqui. Está mudando visão, provisão, diante da tua saúde, diante da tua vida financeira, diante da sua família. Diante daquilo que você botou diante de Deus para uma restauração, uma realização, uma direção de Deus para a sua vida. Eu quero declarar, eu quero profetizar na sua vida que aquilo que hoje te deixa sem forças, aquilo que hoje te deixa sem direção, em nome de Jesus, vai cair por terra. E vai prevalecer o molde da fé. Vai prevalecer o molde da direção. Já dê validade a essa palavra, já dê validade a essa revelação. Escreva aqui embaixo. A minha mente está sendo mudada por Deus. Escreva assim. A minha mente está sendo mudada por Deus. A minha mente está sendo mudada por Deus. Há algo dentro de você que está se erguendo. Que outra pessoa não percebe. Que a outra pessoa ainda não percebeu. Mas há algo sendo gerado. Há algo sendo feito na tua vida de conscientização, de visão. Você não vai se deixar ser influenciada por pessoas que tentam te desprezar. Você não será influenciada por pessoas que tentam de fato te desprezar. Que pessoas tentam de fato tirar aquilo que é teu, aquilo que é para a sua vida, aquilo que é para a sua casa, aquilo que está diante da sua família com direção de fortaleza, com direções apropriadas para te ajudar. Então, não se deixe moldar pelos padrões desse mundo. Porque o padrão desse mundo é enganoso. O padrão desse mundo, escute, te decepciona. O padrão desse mundo vai, muitas das vezes, te decepcionar. Mas se você segue uma intuição divina, mas se você segue a tua fé,
Mas se você segue aquilo que Deus tem para a sua vida como direção, você foge dessa bolha. Você sai desse pessimismo. Você sai desse diagnóstico que alguém disse para você. Você sai dessa situação em que a serpente se levantou. Onde a serpente se levantou para te desprezar, onde a serpente se levantou para te desanimar, mas ela vai cair por terra, porque você tem o domínio sobre ela. Você tem o domínio sobre sua mente. Você pode estar em um ambiente fechado. Veja José. Veja José. Ele está no cárcere. Mas quando o copeiro chega para ele e fala, olha, eu tive um sonho, eu e o padeiro, e ninguém aqui consegue explicar. José podia se revoltar. José podia falar, isso aí estava junto do faraó que me botou aqui. Mas José fala assim, fala para mim um sonho, porque eu sirvo Deus que revela sonhos. Tem situações na nossa vida, tem situações na nossa casa, que muitas das vezes a gente tem que honrar a Deus mesmo na dificuldade. A gente tem que honrar a Deus mesmo diante de dificuldades. Porque Deus nos prova. Para ver até onde a gente vai. Para ver onde está a nossa fé. Para ver aonde é que está, até onde a gente suporta. E há momentos que a gente suporta e outros que não suportamos. Somos seres humanos. E quando você não suportar, clama a Ele. Adora a Ele. Ponha diante dele. Deus abençoe Dinha Conceição, que sempre abençoe esse canal. Que Deus te abençoe. Que Deus multiplique. Que você colha 30, 60 e a 100 por um. Que Deus realize os desejos do seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Medita no Salmo 27. Porque Deus é luz na sua vida. Deus é luz na sua mente. Deus é luz diante de você. Salmo 27. Deus é luz e salvação para você. Salvação para a tua vida. Para a tua casa. Que Deus te abençoe. Escute. Há situações em que você tem que se desprender. Existem, e isso você adquire, intuições divinas da nossa vida. Eu já disse isso aqui, você tem 5 sentidos. Você não pode tomar decisões por esses 5 sentidos somente. Você tem os 5 sentidos. Tato. Você não pode tomar decisões somente pelo aquilo que você toca. Você tem que separar. Que seja 20% de intuição divina na sua vida para tomar decisão quando você toca em algo. Você tem o segundo sentido, que é o olfato. Nem tudo aquilo que você cheira, que você sente como perfume, pode ser agradável amanhã. Você pode se decepcionar. Talvez hoje alguém está muito cheiroso, muito cheirosa, mas amanhã pode não estar. Talvez hoje você sinta o cheiro de uma comida e você fala, deve estar uma delícia. E quando você vai ver, o cheiro está bom, mas o paladar não está. Você tem que separar 20% de decisão, 20% de decisão, de intuição divina na sua vida, para tomar decisões quando você está diante do olfato. Quando você está diante do paladar, você não pode tomar 100% de decisão em cima daquilo que você prova, porque você pode se decepcionar. Você pode, hoje está gostoso, mas amanhã pode azedar. Você está entendendo? Hoje pode estar um paladar maravilhoso, mas amanhã pode estar um paladar ruim. Então, se você toma decisões pela intuição também, você está amparada por Deus.
Escute. Visão. Quantas pessoas se decepcionam pela visão? Você olha e hoje está bonito. Você olha e hoje a flor está linda, mas amanhã ela murcha. E aí você tem que entender isso. Porque senão você se decepciona. Ó, tomar decisão só aquilo que você escuta dos outros. Só aquilo que o outro fala você toma como verdade. Nem tudo que todo mundo fala é verdade. Nem tudo que toda notícia que sai é verídica. Mas se você é baseada 20% na tua intuição, na tua fé, você está amparado pelo divino, pelo soberano. Você está falando assim, eu vou orar mais um pouco sobre isso. Eu vou pedir direção a Deus sobre isso. Essa é a nossa parte. Essa é a tua parte. Adorar, a tua parte de pedir, a tua parte de louvar, a tua parte de se envolver com Deus. Porque tem muita gente que toma decisões nesses 5 sentidos que eu te disse e se decepciona. Eu digo de sociedade, eu digo de casamento, de relacionamento, de porta de trabalho, de amizades. Quantas? Quantas? Amizades. Ó, se eu te contar, você vai sentar. Tem muita gente que, infelizmente, não estão preparados para escutar o que Deus tem como promessa na sua vida. Tem muita gente que não está preparado para escutar o que Deus tem como realização na sua casa. Há segredos entre você e Deus. Preserva isso. Preserva segredos entre você e Deus. Porque tem pessoas que não estão preparadas. Cenários que não estão preparados. Situações que não estão pautadas para caminhar do teu lado. E muitas das vezes você vai ter que caminhar você e teu projeto, você e teu sonho, você e tua idealização de vida, você e aquilo que você botou no teu coração. Ou você não tem? Você tem um projeto de vida. Você tem um propósito. Você, quando se levanta pela manhã e sai da sua cama, você tem um motivo para botar o pé no chão. Você tem um motivo para se levantar pela manhã. Porque Deus não quer que você se levante pela manhã sem um propósito, sem um desejo ardente na sua vida. E Deus se agrada tanto quando uma pessoa se levanta assim pela manhã. Deus se agrada tanto quando você se levanta pela manhã e fala, eu tenho um sonho, eu carrego um sonho dentro de mim. Eu carrego um sonho. E todo dia eu faço algo por esse sonho. Todo dia eu faço um pouquinho. E esse canal aqui é prova disso. Esse canal aqui é prova disso. Sonho é isso aqui que eu faço todo dia. Projeto é isso aqui que eu faço todo dia. Você tem que fazer isso no seu. Você tem que fazer isso naquilo que você quer. Ir para o curso, ir para a faculdade, projetar já o que você quer realizar na sua vida. Usar da tua fé. E projeto se faz todo dia um pouquinho. Projeto se faz todo dia um tiquinho. E quando você for ver, Deus realiza na sua vida. Quando você for ver, você conclui o que você planejou. Agora, se você tem um sonho e só deixa ele na gaveta, só deixa ele engavetado, você não projeta, você não anda, não caminha, só quem caminha o mar abre. Quem caminha o Jordão abre. Quem chega à margem, o Jordão abre. Josué falou, venham. Quando os sacerdotes carregando a arca da aliança e as tábuas da lei dentro da arca, quando eles botam o pé à margem do Jordão, o Jordão se abre. Porque é necessário nós caminharmos para aquilo que a gente quer. Mas, pastor Alexandre, eu não tenho recurso. Ei, eu também não tive recurso, a maioria das vezes. Ó, eu falei da concessionária que eu fui lá, não falei? Teve um restaurante também. Um restaurante moderno aqui de Niterói. Que deu meio-dia, eu me arrumei todo e fui para esse restaurante mais badalado. Chegando lá, eu pedi um suco de laranja
e respirei o ambiente. Aquele ambiente que eu projetei para mim. Aquele ambiente que eu idealizei para mim. E depois de alguns meses, eu estava de fato almoçando lá. Por quê? Porque eu caminho pela fé e você também tem que caminhar. E fé, muitas das vezes, não é só ir para o culto e voltar para casa, não. É essa corrente religiosa que é um perigo para a sua vida. É essa corrente religiosa que falam para você: não, vem para cá. Vem para cá o tempo todo e fica aqui. Chega na tua casa, você vive o teu mundo. Você continua vivendo a derrota, o fracasso. Você não projeta. Muita gente prega, fala, muito lindo, muito eloquente, sabedor, mas e a prática? Onde é que está? A fé também é prática. A fé também é prática. A fé também é praticidade. Não é só eu ir para o culto, receber a palavra e ir para casa e olhar para meus problemas de novo. Eu olhar para as minhas condições adversas de novo. Eu o tempo todo estou fazendo isso. O tempo todo eu estou fazendo isso. O tempo todo eu estou ativando a minha fé, estou ativando a minha intuição divina que Deus tem na minha vida. E eu te ensino a você fazer isso também. Eu te ensino a você fazer isso também. Há também a mentoria Céu de Providências, que eu aplico aqui para alguns, a mentoria, ensina justamente sobre isso. Ensina também a você, descansar e respirar em Deus, meditar diante de Deus, se acalmar, porque esse mundo, se você deixar, ele te suga. Você se molda ao padrão desse mundo. E a palavra de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: este é o culto racional. Escute. Esse é o culto racional. Não se moldem ao padrão deste mundo, porém transformem-se pela renovação da sua mente. É lá que está guardado. É lá que está o segredo. Se eu fosse te dizer algo hoje para você tomar cuidado, para você zelar, é o seu emocional. É zelar pela sua mente. É ser como um vigia. Talvez você mora em prédio. E quando alguém bate lá embaixo e fala assim: eu quero falar com a Luzinete Prates. Aí a pessoa que está lá embaixo interfona para o teu apartamento e fala assim: dona Luzinete, tem um rapaz aqui que quer subir, quer falar com a senhora. Você fala assim: qual é o nome dele? O nome dele é o pastor Alexandre. Não pode subir não conheço. O porteiro veta. A sua mente tem que ser como o vigia do portão, o porteiro. Você tem que cuidar o que entra na sua mente. Cuidar o que você assimila. Cuidar o que falam a seu respeito. Cuidar o que dizem para você. Porque muitas das vezes o que dizem é só um pensamento dele, é só um pensamento dela. É só uma fragilidade. Tem gente que é incapaz e traz essa incapacidade para você. Tem gente que não consegue ser feliz e não quer que você seja. Tem gente que não consegue realizar e não quer que você se realize. Fala assim: não, eu tentei e não consegui. Você não vai conseguir. Não, você não é mais inteligente que eu. Não, você não vai conseguir porque ninguém conseguiu. Ei, escute. Há uma festa em Jerusalém. E há um paralítico de 32 anos. 38 anos. E os anjos descem no tanque de Betesda e balançam as águas. E esse paralítico, ele não consegue. Quando Jesus entra em um dos pórticos, que são 5, ele vê aquele homem. E ele fala assim, você quer ser curado? Ele fala: quero, mas toda vez que o anjo vem e balança as águas, alguém vem na minha frente. Alguém vem na minha frente. E quando eu vou, já não dá mais tempo. Jesus fala: pega a tua cama e anda. Uma palavra, uma frase, muda a tua vida. Uma frase tira a força que some por dentro e faz ela reviver na sua casa. Uma frase muda a tua vida. Uma frase estabelece aquilo que você precisa que restabeleça. E muitas das vezes, na sua vida cotidiana, você tem que usar de fé.
Se a sua mão não chega, se você já fez a sua parte, se você já fez aquilo que te coube, e a sua mão não chegou, você não conseguiu, esse é o momento de você usar a tua fé. É o momento de você usar a tua intuição divina de Deus. É o momento de você se pôr debaixo da sombra, sair da figueira, Natanael, e se encontrar com Jesus. Filipe chega e fala a Natanael, nós encontramos aquele a qual os anciões diziam. Natanael, nós encontramos aquele a qual Moisés falava, aquele a qual está escrito nos pergaminhos. Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe fala, vem veja, eu estou todo arrepiado. Quando ele chega próximo de Jesus, Dinha Conceição, Jesus fala assim, aí está um verdadeiro israelita, onde não há nada falso. Ele acabou de ser falso. Ele acabou de generalizar, não pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas Jesus não constrange ninguém. Quando Jesus fala isso, desmonta Natanael. Natanael fala assim, verdadeiramente tu és rei em Israel. Você me conhece? Ele falou assim, mesmo antes de Filipe te ver debaixo da figueira, eu já tinha te visto. E ele falou, você está admirado só porque eu te vi, Natanael, debaixo da figueira? Se você me seguir, você verá anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Tem muito mais coisas para Deus te mostrar. Tem muito mais realização para acontecer na tua vida. O tempo não acabou. O tempo não é limite da bênção no seu lar. Eu quero declarar, eu quero profetizar na tua vida, que o tempo não vai impedir aquilo que o céu já declarou para a tua vida. O tempo não vai ser empecilho daquilo que Deus tem para sua casa. O tempo não é impedimento para aquilo que Deus tem para você, para aquilo que a palavra já está preparada, onde o céu já disse sim, aonde o céu já falou, eu realizarei, eu modificarei, eu restauraravasurgi. Ekandurabandurergue. Deus tem algo grande e esse algo grande chega na tua vida. Esse algo grande realiza na tua casa. A tua mesa de honra já está preparada. A tua cadeira de honra já está preparada. Está reservada para o teu nome. Está reservada para você. Escute, Ele te conhece. Mesmo você debaixo da figueira. Mesmo você debaixo, de um cenário, de decepção. Mesmo você diante de uma terra que cobiçam o que é teu. Mesmo você diante de pessoas que não valorizam a intimidade que você tem com o alto. Aquilo que Deus já determinou para a tua vida vai chegar. Queira o inimigo ou não. Queira o adversário ou não. Queiram as adversidades ou não, Deus é contigo aí. Deus é contigo na sua vida. E aquilo a qual disseram a teu respeito, Raquel Assis, aquilo a qual falaram para você, que Deus mandava você meditar no Salmo 37, porque a vitória, Raquel, a vitória vem para quem espera dele, você tem esperado. E Deus fala para você, medita no Salmo 37, porque a vitória vai chegar na sua espera. A vitória vai chegar, Raquel Assis, na sua espera. Deus tem um projeto contigo. Deus tem algo grande para a sua vida. Você não recebe a palavra à toa, não. Você não recebe a palavra à toa, não. A humilhação será exaltação. Toma posse. A humilhação que hoje você vê, amanhã é exaltação e o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Continua diante dele, debaixo da sombra, debaixo da palavra, debaixo das direções divinas na sua casa e na sua vida. Amém? Escute. O céu é justo. O céu sempre será justo com a sua fé. O céu sempre será justo com sua busca. O céu sempre será justo com o que você tem para ele. E você tem adoração. Você louva de forma tão linda. Por que você está deixando de louvar? Por que você está deixando de agradecer a ele na beleza da sua santidade, na grandeza que ele tem sobre a tua vida? O inimigo quer que você se cale, mas Deus quer que você clame, que você ore, que você molde a sua mente pela renovação da sua fé, não pelos moldes desse mundo.
Porque os moldes desse mundo tiram a força que está por dentro de você. Os moldes desse mundo tiram a força que tem dentro de você. Por isso que você se decepciona. Porque você tenta se enquadrar. Você tem que se enquadrar primeiro no céu. Tem que se enquadrar primeiro nos princípios milenares. Tem que se enquadrar primeiro nos princípios divinos na sua vida. Mateus, buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi assim na vida de Jacó, foi assim na vida de José, foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de Esther, foi assim na vida de Ruth, foi assim na vida de Mardoqueu, foi assim na vida de Ageu, foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de muitos. Buscai, de Jeremias, buscai, Isaías, buscai primeiro a ele. Estai primeiro diante da palavra. Estai primeiro diante da direção de Deus, Cíntia Rezende, que Deus tem obra contigo. Deus tem realizações para a sua casa, para toda a tua família. Ó, como é que Deus cuida, como é que Deus vai tirando os bloqueios, como é que Deus vai cuidando. Ó, grandes coisas, Cíntia Rezende, grandes coisas vão te acontecer, grandes realizações vão chegar. Ei, a tua fé será amparada, a tua fé será direcionada por Deus. Amém? A tua fé, medita no Salmo 9. Amém, Cíntia Rezende? Salmo para a tua vida, medita no Salmo 9. Ele faz justiça aos oprimidos. Deus faz justiça aos oprimidos. E quer fazer na tua casa. Quer fazer na sua vida aí, Cíntia Rezende. Amém, Patrícia Rosa? Escute, o céu é poderoso. E o céu quer moldar primeiro o que está por dentro. O teu emocional não ficará abalado. Você vai botar a tua cabeça no travesseiro e vai ter o sono do justo. Você vai ver as coisas na sua casa se encaixarem. Você vai ver Deus cuidando. Você vai ver Deus trazendo um ambiente novo para o teu lar, trazendo uma visão divina nova para a tua vida. Deus vai te limpar, vai tirar essas situações que te desprezam, situações que te humilham, situações que tentam te botar para baixo e desanimar. A inveja não vai prevalecer. A feitiçaria, as obras de encantamentos não vão prevalecer diante da sua mente, porque Deus tem mais. Deus tem mais para realizar. Dinha Conceição de Oliveira, 650. Deus abençoe a tua vida, ovelha amada e querida. Escute, Deus ele é fiel, justo e poderoso na sua vida. Deus ele é fiel, justo e poderoso na sua casa. Amém? Para realizar e concretizar diante da sua vida. Fique com essa palavra. Amém? Eu quero ler com muita fé o Salmo 23. Amém? Quero ler com muita fé para a sua vida o Salmo 23, porque o Senhor é o seu pastor e de nada você terá falta. Aonde diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Fica com esse salmo, Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4, que diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de sombra, não temerei perigo algum,
pois tu estás comigo. Escreva aqui embaixo. Deus é minha proteção. Escreva assim. Deus é a proteção da minha mente. Escreva aí. Deus é a proteção da minha mente. Deus é a proteção da sua mente. Deus é a proteção da sua casa. Escreva aí. Deus é a proteção da minha mente. Porque Ele é a proteção da sua mente, Bia Alves. Deus, Ele é a proteção da sua mente, Cíntia Rezende, Patrícia Rosa, Luzinete Prates, Maiana Cafezeiro, Silvana Ribeiro, Raquel Assis. Você que está botando o teu nome aí, escreva. Deus é a proteção da minha mente. Ele vai te proteger, vai te guardar e vai te restaurar. Aline Ferreira, Deus é a proteção da sua mente. Onde você vai ter visões, direções da parte de Deus. Toma posse dessa palavra na tua vida. Escute, ovelha, às 21 horas eu estarei aqui declarando, profetizando sobre a sua vida e sobre a sua casa. 7 da manhã, 6 da tarde, 21 horas, estarei aqui, ao vivo, declarando e profetizando diante da sua vida e diante da sua família. Eu já te disse hoje que Deus te ama, ovelhinha. Deus te ama e eu também.